Prezados, graça e paz. Mais um ano que nós estamos aqui. Queremos desejar a todos um feliz ano novo. Eu quero falar um pouco mais sobre escravidão espiritual. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos. Meus amados, escravidão espiritual é um assunto que muitas vezes as pessoas tentam evitar, mas que é necessário falar. Há muitas pessoas que estão aprisionadas. Acredito que, como discípulo do Senhor, nós devemos fazer a mesma obra que Ele fez, porque Ele nos ordenou para fazer, e está escrito que poderíamos fazer obras maiores do que Ele fez, como diz João 14, 22. E a verdade é que muitos cristãos estão aprisionados, sendo membros de igreja, estão aprisionados como aquela mulher, filha de Abraão, lá do capítulo 13 de Lucas, que vivia na sinagoga, mas era uma pessoa aprisionada. É interessante que muitas pessoas estão sob escravidão e nem se deu conta disso ainda. Eles acham que o que acontece com eles são coisa natural. É incrível, mas por incrível que pareça, a escravidão tem sido uma realidade de muitas pessoas. E nas campanhas que nós temos realizado, muitas pessoas que são atendidas são, na maioria, todas cristãs. Eu atendo muito mais pessoas cristãs que têm raízes no Evangelho do que pessoas que não têm esse conhecimento. Então, é importante que a gente entenda isso. Uma moça que me procurou uma vez, veio num trabalho de libertação que eu estava fazendo. Ela era membro de uma outra igreja e, segundo consta, ela estava fazendo... Ela estava numa reunião de poder, segundo dizem. Ela recebeu um poder do Espírito lá, e ela foi visitada, ela teve dons, e o dia que ela veio na minha igreja, que eu estava orando por ela, ela veio, se ajoelhou para orar, outras pessoas estavam recebendo oração, e ela começou a falar uma língua, e eu tive o discernimento que aquilo era um espírito maligno, e eu falei para os irmãos que aquilo era um espírito maligno. Alguns ficaram espantados. Eu disse, vou provar que isso é verdade. Ordenei ao espírito que falasse o nome dele, e ele, em nome de Jesus, ele disse que chamava Oxalá. Perguntei, quantos vocês são? Ele disse, nós somos 3. Ordenei que saísse, e ela passou por um trabalho de libertação e recebeu a libertação. Hoje ela não tem mais esse problema. Estou contando isso para mostrar que às vezes a pessoa é membro de igreja e está aprisionado. Isso acontece com algumas pessoas. E nós vemos que isso tem acontecido com muita frequência. Também eu tenho encontrado outros casos desses. Nesse mês, por exemplo, eu orei por 2 pessoas que tinham dons, e um desses casos, a pessoa tinha dons, falava língua e via as coisas e dizia até local o que ia acontecer, e após fazer um trabalho de libertação, eu descobri que era um espírito maligno que estava fazendo aquilo. Não era dom do espírito coisa nenhuma.
E eu não estou dizendo que não tem, irmão, eu creio nisso porque eu tenho dons de Deus. Estou dizendo que tem pessoas que estão às vezes sendo usadas e estão achando que é Deus e não é. Um outro caso, eu expulsei um espírito religioso de uma pessoa que é religiosa, pratica, está na igreja, mas é um espírito religioso que está atuando nela. Isso acontece em muitas pessoas, né? Então, queridos, existem muitos e muitos casos de pessoas assim. Tem muitas pessoas com sintomas de opressão. Quais são os sintomas de opressão? São medo, arrepio, tremedeira, isso quando recebe oração, vontade de vomitar ao receber oração, vontade de sair de casa sem rumo, sair na metade do culto e ir embora, sentir gelo ou nas mãos ou nos pés, pessoas que sentem peso nas costas, pessoa que dorme durante o culto, chega em casa não consegue dormir, falta de ar, aperto na garganta, vontade de sumir de casa, insônias, pesadelos, pensamento de suicídio, doença desconhecida, vê vulto, ouve vozes, vê pessoas que já morreram e tem a casa assombrada, ouve andando, mexendo em casa, falta de sucesso em tudo que faz, desentendimento no lar, acidentes com frequência, dores de cabeça constante, nervosismo, melancolia constante. Tudo isso são alguns sinais de opressão, né? E o que dizer então de crentes que não conseguem ler a Bíblia, que dormem ao ler a Bíblia, ou que dormem no culto e chegam em casa não conseguem dormir de jeito nenhum? Então tudo isso são sintomas de opressão. Eu sou filho, querido, de uma mulher que foi espírita, que trabalhou muitos anos no espiritismo, conversava com espíritos, fazia despacho. Eu cansei de fazer despacho para minha mãe, para minha avó, bati tabaco no terreiro, fiz oferendas no mato, em encruzilhadas, cemitérios. Minha mãe me disse que eu vi espírito desde os primeiros anos da minha vida. Eu me lembro a partir dos 5 anos, antes disso eu não me lembro, porque era muito pequeno, mas eu nunca quis desenvolver, e essa muitas vezes era a questão da minha mãe comigo. Mas vivi nesse meio e me converti dos 17 para os 18 anos de idade, e quando aceitei Jesus, encontrei a alegria que eu estava procurando, a paz de espírito. Só que o que aconteceu foi que eu nasci num lar espírita que atuava na área de candomblé, umbanda e quimbanda, não é? E você não tem a ideia o que é ser crente dentro de um centro espírita. Eu tive que sair de casa para poder servir a Deus, porque uma vez que eu agora era crente, minha mãe não era, e as coisas ficou bastante difícil. Mas quando eu saí, as coisas pioraram. Eu tinha paz no meu espírito, mas a luta intensa na mente e por fora. Os demônios me atormentavam noite e dia sem parar. E quando precisei de ajuda, que procurei a igreja não estava preparada para me ajudar. Muitos pastores não sabiam o que fazer, como agir nisso. E o que aconteceu foi que pessoas achavam que eu tinha até enlouquecido. Teve pessoas que me perguntaram para saber se eu estava em mim mesmo, quem tinha descoberto o Brasil. Essa era uma forma de saber se eu estava em mim. Veja a falta de conhecimento e veja como é interessante a gente entender um pouco disso. Mas mesmo assim, com toda a falta de experiência,
ainda me ajudaram de alguma forma. E Deus, na sua misericórdia, foi me dirigindo, foi me abençoando, e eu fui aprendendo a lidar com isso até me tornar uma pessoa liberta. Então, meus queridos, o que eu quero dizer com isso é que eu padeci muito. Deus, na sua infinita misericórdia, foi me ajudando, foi me ensinando, foi me dirigindo para a glória de Deus, e por isso eu me preocupo com aquelas pessoas que precisam de libertação. Eu me preocupo com aquelas pessoas que se converteram e estão enfrentando problema. E se você é uma dessas pessoas, eu quero dizer a você, procure ajuda. Não espere, não fique sofrendo. Quantos estão perturbados dentro das igrejas, lutando para se manter, e outros que estão aguentando a opressão e caíram e se tornaram vítima dos demônios que não tem um pingo de misericórdia. Até que Deus os socorra através de um dos seus servos que entenda do assunto e possa ajudá-las a se libertar para a glória de Deus. Então, muitos sentem cheiro de rosa nos cultos, né? Não entende a pregação, sente cheiro de vela, cheiro de cigarro, cheiro de flores de cemitério, ouve vozes demoníacas falando coisas horríveis na mente. E o que dizer dos que se envolveram em práticas pecaminosas, como práticas sexuais pervertidas, sexo com animal, sexo com parentes próximos, com cadáveres, sexo em grupo ou com vários parceiros? Todos certamente precisam de libertação. A igreja precisa estar preparada para atender essas pessoas, que não são poucas, são muitas pessoas que assim se encontram, e só Deus para ter misericórdia dessas pessoas. Se você é uma dessas pessoas que sente isso, procure ajuda. Cristo veio para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pregar a libertação das prisões físicas, espirituais e também emocionais. Deus o abençoe e que você tenha um ótimo ano na presença de Deus. Amém.